Agora eu tinha acesso a Grendel. Desde então, nesse meio tempo, eu o reconstruí na minha mente. Já não vejo mais o depravado demoníaco e sem coração que costumam considerá-lo. Embora deturpadas, as anotações dele são belíssimas em outros aspectos, tornando impossível rotulá-lo como um demônio qualquer. Creio que suas qualidades sejam a matéria-prima que formam todos os homens poderosos. Qualidade sempre acompanha a capacidade. E isso é um fato entre os que conquistam. De início é uma condição, que se torna um desejo, e que logo se transforma em necessidade. A existência de Grendel é lastimável. Na sociedade raramente surge alguém com uma chama interna tão potente. Infelizmente, muitas vezes deixamos de perceber as faíscas que dão origem a grandes infernos. Por isso, temos de sofrer com seu ardor em vez de tirar proveito de seu poder, de seu calor. Lamentavelmente, Grendel sempre foi assim. Ele é o demônio da mediocridade da sociedade. São essas as palavras que encerram a primeira história do personagem, ou da coisa, chamada Grendel. E é sobre essas palavras, e um pouco mais, que falaremos no vídeo de hoje. Nós conhecemos a velha dinâmica de gato e rato na qual tantos personagens são colocados em suas histórias. De muitas formas foi essa dinâmica comum que primeiro inspirou a criação do personagem que viria a ser conhecido como Grendel, Batman e Coringa, Sherlock Holmes e Moriarty. Nessas narrativas nós acompanhamos protagonista e antagonista se digladiarem como iguais, um em busca de superar o outro e, como consequência, se aproximando do outro de maneiras que noutro momento julgariam impossíveis. Para todos os efeitos, é justamente sobre isso que a obra do diabo, primeira história de Grendel, se trata. Aqui conhecemos uma narradora chamada Cristina nos contando a respeito dos dias em que Hunter Rose, um renomado escritor, agia no mundo do crime como o assassino chamado Grendel, perseguindo e sendo perseguido por Argent, um lobisomem agente das forças policiais. Já de início, essa pequena descrição nos coloca em um universo noir, uma narrativa noir, porém, que é quebrada pelo misticismo que simplesmente expande o universo sem se explicar. Por meio desse encontro nós temos nosso jogo de gato e rato, nosso Sherlock e nosso Moriarty, só que invertidos. Não era de se esperar menos. Outra grande inspiração de Matt Wagner foi Elric de Melny Bonnet, um personagem conhecido em suas histórias pelas escolhas morais questionáveis e a degradação de sua persona. Grendel, Hunter Rose, não é muito diferente. Hunter Rose já foi um homem chamado Ed, que após uma tragédia retorna para Nova York, muda seu nome e assume uma persona mascarada. A obra do diabo nada mais é que uma obra noir muitíssimo bem pensada com relação ao seu início, seu meio e o seu fim. Acompanhamos a tragédia da existência de Hunter Rose, seus erros e suas tentativas de corrigi-los, como quando assassina um adversário, apenas para em seguida adotar a sobrinha do assassinado como sua própria filha. Seus meios, porém, continuam os mesmos. A garotinha chamada Stacy era amiga de Argent, e Hunter Rose faz questão de manipular toda uma situação para humilhar o lobisomem na frente dela, manchando suas relações para todo sempre. A crescente violência leva Argent a se tornar cada vez menos cuidadoso, enquanto Hunter Rose estende sua influência por todo o crime da Costa Leste. Ao descobrir a verdade sobre Hunter Rose, de que foi ele quem matou seu tio, Stacy se torna responsável por levar ruína ao império construído por Grendel, e é ela quem fatalmente manipula uma situação que leva ao confronto final entre Hunter Rose e Argent, onde o lobisomem sobrevive com sequelas para a vida toda, enquanto Hunter Rose morre. Descobrimos que a narradora é a filha de Stacy, a qual foi institucionalizada após a revelação da identidade de Grendel, e vítima de violência por parte de seu terapeuta na vida adulta. Ela teve a criança, mas nunca a conheceu nem cuidou dela. A criança retoma a história de seu passado,
de sua família. E essa é a obra do diabo que lemos e acompanhamos. Matt Wagner voltaria para Hunter Rose e permitiria que outros autores assumissem seu personagem, mas a obra do diabo nos conta o início, o meio e o fim da tragédia noir de seu primeiro protagonista. Primeiro? Sim. Aqui está onde Grendel tanto me fascina, porque a história continua para além dos anos de criminalidade de Hunter Rose, com a persona daquela máscara nomeada, Grendel, passando adiante. Primeiro em narrativas policiais, onde a posse da máscara e a ação do título corrompem seu usuário, até o ponto em que a máscara e o título se transformam em uma espécie de luz no fim do túnel, para uma sociedade falida. Essa falência vence, e o mundo se acaba, e no futuro longevo retomamos uma narrativa sobre uma comunidade que cresceu ao redor da imagem de Grendel, e que age em seu nome. Do noir policial, do drama psicológico e das intrigas políticas, ao sci-fi distópico, Grendel continua por onde o mundo passar em seu universo, enquanto na realidade, nós vemos como máscara e título se transformam, independente do gênero que as convide. Grendel é o primeiro monstro a ser enfrentado por Beowulf, o caçador, no poema épico de mesmo nome. É dito que ele era descendente de Caim, o primeiro dos assassinos. As origens e o legado de Grendel são o da violência. E o primoroso trabalho de Matt Wagner envolve manchar tantos gêneros diversos, os quais não tendem a conversar um com o outro, em uma história sobre a degradação não apenas de um indivíduo, mas de toda uma sociedade que se rende àquela violência fácil de tipos como Grendel. Ele é a maior grandiosidade de nossa sociedade, e justamente por isso mostra o quão patética ela se provou. No real primeiro episódio de nosso novo quadro, continuando a leitura, eu estarei lá conversando com vocês sobre o primeiro arco de Grendel, a obra do diabo, por inteiro e em detalhes. E por lá trarei no futuro minhas visões sobre as tantas desventuras do gênero empregadas por Matt Wagner ao longo de seu épico. Falarei também de outras coisas, e esse vídeo aqui foi uma alegria de finalmente poder falar sobre Grendel, um quadrinho que eu tenho muito carinho, mas que eu ainda tenho a desbravar muita coisa, e que a gente vai ter espaço aqui pra desbravar agora com um novo quadro. Esse vídeo aqui foi mais curto, uma apresentação geral sobre Grendel, um convite para leitura. Agora o Diandro, ele é um CLT e a gente vai se desventurando em novas maneiras de manter o canal vivo, tanto em conteúdo quanto em qualidade. E espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, se inscrevam, compartilhem e, como sempre, e o mais importante, continuem com as suas leituras.